Dizer que boa noite a todos. Hoje eu estou aqui por força da garantia da lei, porque durante toda a campanha eleitoral a Rede Globo só mostrou os 3 candidatos que não têm propostas para atacar os interesses das 5.000 famílias mais ricas do Brasil, dentre as quais está a família que é dona da Rede Globo. Eu queria te perguntar, Dilma, do escândalo da Petrobras. É resultado das alianças com a direita que vocês fizeram? Eu queria iniciar cumprimentando o moderador, todos os candidatos, e quero dizer que no que depender de mim, esse será um debate muito propositivo. E eu pretendo discutir propostas. Gostaria de dizer que nessa campanha eu propus medidas concretas contra a corrupção. Destaco a proposta de transformar Caixa 2 em crime eleitoral, a imposição de julgamentos mais rápidos, penas mais severas e confisco de bens para todos aqueles servidores públicos que cometerem atos de corrupção. E a criação de uma nova estrutura junto aos tribunais superiores, visando a de crimes que tenham pessoas ligadas e com fórum privilegiado. Todas essas propostas, elas têm como objetivo acabar com a impunidade. Quero dizer que, no caso da Petrobras, eu demiti esse diretor que está envolvido agora nesse escândalo. E também autorizei que, em todas as questões relativas à Petrobras, houvesse ampla e total abertura a investigações. Réplica? Acontece, Dilma, que é o tesoureiro do PT que está envolvido nesse escândalo. E a delação premiada só foi aceita e o Paulo Roberto foi para casa porque a história dele é verdadeira. O Mensalão foi o primeiro episódio que mostrou aonde levam essas alianças com a direita que vocês estão fazendo. O Aécio, que muito te acusa, não tem autoridade para falar, porque esse é o mesmo método do PSDB. Mas o PSOL tem autoridade, porque nós não aceitamos governar com a direita e também não aceitamos implementar políticas que só beneficiam os bancos e as grandes empreiteiras, como vocês têm feito. Olha, não acho que sejam alianças que definem corruptos. Acho que corruptos há em todos os lugares. O que é necessário é que as instituições sejam capazes de investigar. A abertura à CGU, a abertura para todas as atividades de investigação é uma característica. Tive o cuidado de aprovar leis que garantem que todos os crimes serão investigados e punidos, doa a quem doer. E quero dizer uma coisa, não acredito que tenha alguém acima de corrupção. Acho que todo mundo pode cometer corrupção. As instituições é que têm de ser virtuosas e impedirem que isso ocorra. Candidatas, muito obrigado. O próximo a fazer pergunta é o pastor Everaldo. Taécio, por favor, pode se aproximar também do púlpito. E o senhor já pode ir fazendo a sua pergunta, candidato. Candidato Aécio, a origem do Mensalão aconteceu nos Correios. Desde aquela época, as empresas estatais estão a serviço do partido do governo. E hoje as coisas pioraram. Você, inclusive, está nos jornais que você está processando os Correios, processando criminalmente porque eles estão boicotando a distribuição de material dos partidos de oposição. Como você vê o uso da máquina do governo nessas eleições? Caro pastor Everaldo, é vergonhoso aquilo que vem acontecendo nas nossas empresas públicas. A Petrobras deixou há muito tempo as páginas de economia para diariamente nos surpreender nas páginas policiais. E agora os Correios, os centenários Correios, estão a serviço de uma candidatura de um partido político em Minas Gerais. Quem diz isso não fui eu. É uma gravação de uma das principais lideranças do PT em Minas Gerais, que diz que se o PT hoje apresenta determinados índices nas pesquisas eleitorais, isso se deve ao dedo do PT nos Correios. E fomos descobrir que grande parte da correspondência enviada por nós não chegou aos destinatários. Por isso que eu tenho defendido e defendido muito a eleição de Pimenta da Veiga em Minas Gerais, porque eu não quero que as empresas públicas de Minas, como não quero de parte alguma do Brasil,
como a Semig e a Copasa, caiam nas mãos daqueles que as utilizam para fazer negócios. Mas o mais grave em relação à Petrobras, volto a ela, pastor Everaldo, é que a presidente acaba de repetir aqui, alguns segundos atrás, que demitiu o senhor Paulo Roberto da Petrobras. Não é o que diz a ata do Conselho, está aqui em minhas mãos. A ata do Conselho da Petrobras diz que o diretor renunciou ao cargo e, pasme, meu caro pastor, senhoras e senhores, recebe elogios pelos relevantes serviços prestados à companhia no desempenho das suas funções. Esse senhor está sendo obrigado a devolver 70 milhões de reais roubados da Petrobras e o governo do PT o cumprimenta pelos serviços prestados à companhia. Os Correios estão me processando porque eu denunciei essa corrupção no programa eleitoral. Denunciei a corrupção e a falta de transparência. Prometeram que seria de todos nós, hoje é só do partido do governo. Os Correios, lamentavelmente, também hoje não é mais do Brasil nem dos brasileiros, é só do partido que está no governo. Estão tentando calar a boca de quem fala a verdade. Eu digo para a sociedade brasileira, está na hora de um basta dessa corrupção, de um partido que se preocupa com seus interesses e não com o seu interesse da sua vida e da sua condição de vida nesse país. Olha, pastor, o que eu expresso aqui é a indignação que eu encontrei em todo o Brasil, de jovens, de idosos, de pessoas de todas as regiões, que não aguentam mais ver o Estado brasileiro a serviço de um projeto de poder. Porque o PT perdeu há muito tempo a capacidade de apresentar ao Brasil um projeto transformador. E aí é esse vale tudo. Acusações sem sentido e absurdas, como vem recebendo a candidata Marina todos os dias, e essa ocupação do Estado brasileiro. Apenas aquilo que esse diretor, Paulo Roberto, assume que roubou da Petrobras, permitiriam o pagamento de 420 mil Bolsas Famílias e vagas para 9 mil crianças nas creches no Brasil. Apenas isso. Pergunta a candidata Marina Silva. Candidata Marina, você tem reagido aos ataques e graves ataques que lhe tem feito a candidata do PT, e com razão. Mas eu quero lhe lembrar que esse sempre foi o modus operandi, a forma de agir do PT, inclusive durante os 24 anos em que a senhora esteve no PT. A senhora entrou com uma ação na Justiça Eleitoral para tirar minha propaganda do ar simplesmente porque eu lembrava que a senhora militou durante 24 anos no PT e durante o mensalão lá permaneceu. Onde estava a candidata à nova política naquele instante? A nova política, candidato Aécio, estava exatamente na postura de quem, mesmo estando dentro de um partido político, nunca se rendeu àquilo que é ilícito, ilegal, como é o caso do mensalão. Vossa Excelência também esteve dentro de um partido que praticou o mensalão quando foi da votação da reeleição. Foi ali que começou o mensalão. No entanto, Vossa Excelência também permaneceu nesse partido e nunca vi fazer crítica à origem do mensalão. A gente pode estar dentro de um partido e não compactuar com os erros que são cometidos. Eu, inclusive, tenho dito, pessoas boas existem em todos os partidos e pessoas que cometem erros, como é o caso dos mensalões, do PT e do PSDB, também existem. Caberá a nós ter uma atitude. Eu saí do PT exatamente para manter as minhas convicções. Eu não vi você fazer nenhuma crítica ao expediente da reeleição e ainda não vi fazer nenhuma crítica ao mensalão da compra de voto para poder estabelecer o expediente da reeleição, que, aliás, é um atraso para o país. É o que leva a essa briga do poder pelo poder, em que as pessoas não são capazes de ver o que é melhor para o Brasil e sim para os seus projetos passageiros. Candidata, me surpreende que a senhora faça essa defesa do mensalão do PT ao compará-lo a denúncias que jamais foram comprovadas. Mas eu vou em frente. A senhora tem falado que vai governar com os bons. Até aí o óbvio, nunca vi alguém dizer que vai governar com os maus. Mas eu tenho dúvidas sobre o seu conceito sobre os bons. Quando a senhora foi ministra, a senhora montou a sua equipe. O presidente do IBAMA era um candidato do PT derrotado ao governo do Amazonas. O secretário de Desenvolvimento Sustentável era um deputado derrotado do PT no Mato Grosso. O secretário de Recursos Hídricos era um vereador do PT de Belo Horizonte, substituído por um candidato derrotado do PT em São Paulo. Nada mais antigo, candidata, nada mais velho na política do que nomear
demitidos nas urnas pelo povo brasileiro. Existem, em primeiro lugar, candidato Aécio, você falou que eu fui atacada injustamente pelo PT. Eu também fui atacada injustamente por Vossa Excelência, que pela primeira vez na história desse país, não vi você fazer nenhuma crítica ao expediente da reeleição. Ainda não vi fazer nenhuma crítica ao mensalão da compra de voto para poder estabelecer o expediente da reeleição, que, aliás, é um atraso para o país. É o que leva a essa briga do poder pelo poder, em que as pessoas não são capazes de ver o que é melhor para o Brasil, e sim para os seus projetos passageiros de poder. Candidata, me surpreende que a senhora faça essa defesa do mensalão do PT ao compará-lo a denúncias que jamais foram comprovadas. Mas eu vou em frente. A senhora tem falado que vai governar com os bons. Até aí, óbvio, nunca vi alguém dizer que vai governar com os maus. Mas eu tenho dúvidas sobre o seu conceito sobre os bons. Quando a senhora foi ministra, a senhora montou a sua equipe. O presidente do IBAMA era um candidato do PT derrotado ao governo do Amazonas. O secretário de Desenvolvimento Sustentável era um deputado derrotado do PT no Mato Grosso. O secretário de Recursos Hídricos era um vereador do PT de Belo Horizonte, substituído por um candidato derrotado do PT em São Paulo. Nada mais antigo, candidata, nada mais velho na política do que nomear para cargos públicos aqueles que foram demitidos nas urnas pelo povo brasileiro. Existem, em primeiro lugar, candidato Aécio, você falou que eu fui atacada injustamente pelo PT. Eu também fui atacada injustamente por Vossa Excelência, que pela primeira vez na história desse país se uniu com o PT para tentar me desconstituir, como está dizendo aqui. Existem pessoas honradas, sim, que são derrotadas, pessoas competentes, que prestam um trabalho sério. Está cheio dessas pessoas dentro do seu partido. Se algum deles perder a reeleição, você vai chamá-los de velha política só pelo fato deles perder a eleição? É isso que dá a visão de poder pelo poder. Obrigado aos dois candidatos. Eduardo Jorge. O candidato se aproxima para que a senhora possa perguntar. Pois não, Candidato Eduardo Jorge, eu acredito que nós temos um programa muito importante que é o Pronatec. Aliás, o Pronatec faz parte de todo um esforço de voltar a investir em escolas técnicas. Eu sei que o senhor sabe que houve uma lei que proibia o governo federal de investir em escolas técnicas. Eu gostaria que o senhor pudesse me dizer o que o senhor considera importante nessa questão ligada ao Pronatec e às escolas técnicas federais. Esse é um tema mais amplo até, que é o tema da educação. É claro que o Pronatec é um programa importante e o Partido Verde pretende apoiá-lo, incentivá-lo. Mas na área da educação, presidenta Dilma, o Partido Verde, analisando o Plano Nacional da Educação recentemente aprovado no Congresso Nacional, definiu 3 áreas como prioritárias naquelas 20 metas do Plano Nacional da Educação que a senhora conhece bem. Que é o 17, a meta 17, a meta 18 e a meta 20. A meta 20 é aquela que amplia os recursos para a educação em geral no Brasil, que nós devemos perseguir para que ela seja universalizada com qualidade. A meta 17 e 18 diz respeito aos salários dos professores e às carreiras dos professores. O Partido Verde acha que é muito importante investir na educação integral, na educação técnica, mas não existe uma educação de qualidade, como já provaram países como a Finlândia, como a Suécia, se o professor não for respeitado. Ele hoje ganha 2 salários mínimos. É, entre as profissões universitárias, o mais desprestigiado. Portanto, as metas 17 e 18 do Plano Nacional de Educação, para o Partido Verde, são as mais importantes. Queremos a expansão do ensino integral, do Pronatec, mas queremos que os professores sejam prestigiados, possam se dedicar ao trabalho dele, sabendo que a sua família também terá segurança. Ele terá uma carreira e poderá progredir nessa carreira. E com isso atrair personalidades de todos os jovens para essa carreira tão importante que é a carreira dos professores. Eu concordo com o senhor, candidato, que é muito importante valorizar o professor. Tanto é assim que nós enviamos e aprovamos no Congresso a lei que destina 75% dos royalties e 50% do petróleo do pré-sal
para a educação. E isso eu acredito que vai ajudar a valorizar o professor. Concordo que não há educação de qualidade sem professores valorizados. Agora, gostaria de dizer que o Pronatec é um programa gratuito, feito e contempla 8 milhões de jovens. É uma parceria muito qualificada com o Sistema S e o governo federal, que voltou a investir em escolas técnicas. Eu fiz 204. Em relação ao pré-sal, nós temos uma divergência. Acho que esses royalties vão entrar por uma porta e sair pela janela o prejuízo para a saúde dos brasileiros e do Brasil, porque isso vai significar mais petróleo e tem que vender mais petróleo. Vendendo mais petróleo é mais diesel e mais gasolina para envenenar todos nós nas nossas cidades e morrerem um por cada 1 milhão por causa esse royaltiezinho. Então vai entrar pelas portas do Fundo da Saúde e vai sair a qualidade de vida e a expectativa de vida das pessoas pela janela e pela porta principal do Sistema Único de Saúde. Eu vou insistir, para o Partido Verde, a educação é a prioridade, são a carreira nacional de base municipal para os nossos professores, para ter uma educação de qualidade do Amapá ao Rio Grande do Sul. Ao pastor Everaldo. Pastor Everaldo, em função dos graves problemas de concentração de renda, de oportunidade de ensino digno, uma boa parte da nossa população vive em situação de pobreza. Os programas sociais como Bolsa Família e tantos outros são importantes. Como é a sua visão de programas sociais, considerando o Bolsa Família, que o governo diz que o outro candidato que ganhar vai acabar? Candidata Marina, eu tenho falado que ajudei como precursor do Bolsa Família a implantar no Rio de Janeiro o cheque cidadão. Naquela altura, nós atendíamos as famílias com a obrigatoriedade de que cada família colocasse as suas crianças nas escolas. Tinha que estar com a carteira de vacinação em dia e com a carteira escolar em dia, para poder aprender. Nosso objetivo era isso. E pude constatar, nas mais de 70% das primeiras famílias que receberam o cheque cidadão, o precursor do Bolsa Família, dava o testemunho de que pela primeira vez puderam comprar um iogurte para os seus filhos, comprar um biscoito para as suas crianças. Então, eu acredito que o Bolsa Família não é patrimônio de um partido. Ele já vem, antes desse governo que está aí, já tinha o embrião e foi associado. Tem que dar os parabéns, que foi feito de uma maneira correta e agora as pessoas estão recebendo. Então, isso não é patrimônio. Eu tenho a minha experiência de vida, muitas das vezes, menino pobre, nascido na comunidade do Acari, pude comer a merenda escolar. Então, eu sei da necessidade de que é um programa social como Bolsa Família. Então, tenho repetido que no nosso governo, ganhando esse governo a partir de 1º de janeiro, vamos ter condições de dar uma melhorada no Bolsa Família. Depois a gente continua. A minha proposta em relação aos programas sociais é de que eles devem ser estendidos para alcançar a maior parte da população que ainda não foi alcançada. No caso do Bolsa Família, ainda faltam 4 milhões que estão no cadastro e não foram alcançados. E nós temos uma proposta que é de dar o 13º salário para aquelas pessoas que hoje recebem o Bolsa Família. Porque a pior coisa que tem é chegar no Natal e não ter como sequer dar uma ceia para o seu filho. Nós, no nosso governo, vamos dar o 13º salário para o Bolsa Família, que isso vai melhorar a condição de vida das pessoas. Continuando então, como eu estava falando, a necessidade de aprimorarmos. Eu acredito o seguinte, eu tive condições de aos 14 anos de idade, depois de ser camelô na feira, servente de pedreiro, e aos 14 anos fiz um concurso, passei para o Instituto de Resseguro do Brasil, fui ser office boy, tive a minha carteira assinada. Para mim, o melhor programa social é quando o beneficiário pode dizer assim, eu não preciso mais dele. Então, temos que dar capacitação, capacitar para cada assistido possa ele ter a condição de ter a sua carteira assinada, receber o salário. No meu governo, nenhum brasileiro vai passar fome. Candidato, não, estou alternativa. De acordo com a regra. Eu estou atento. Candidato Levi, você viu que o tempo todo eu me portei com a maior lianura e cortesia com todos os candidatos. Mas, no entanto, da última vez, segunda-feira de madrugada,
o senhor extrapolou todos os limites e com a sua fala, agredindo a população LGBT, agrediu, na verdade, 99,9% da população brasileira. Na própria segunda-feira, o nosso partido e outros partidos entraram com a representação contra o senhor. Eu proponho que o senhor aqui peça perdão pela sua fala ao povo brasileiro. Candidato Jorge, você não tem moral nenhuma para me falar disso. Você, acima de tudo, propõe que o jovem consuma maconha. Isso é crime. Isso é apologia ao crime. Ao aborto, apologia ao crime. Está lá no Código Penal. Eu apenas, então, somente, seguindo o que reza a Constituição Federal, requeri que as pessoas pensassem e repensassem. Que nós temos que ter famílias tradicionais, que também a Constituição Federal, no artigo 226, prevê o homem, a mulher, filhos. Então, meu candidato, fique certo que não é você que vai, uma vez mais, colocar o povo brasileiro, que eu defendo, escorado no canto, para defender algo contrário que está na Constituição Federal. E também está no Código Civil, no artigo 1514, onde consagra o homem e a mulher no casamento. Vou requerer de você, então. Pense duas vezes antes de me acusar de algo que eu não fiz nenhuma apologia. Muito pelo contrário. Apenas coloquei que eu defendo a posição cristã, familiar, e que o Estado não pode interferir, porque o meu legítimo direito constitucional está garantido também no artigo 5º, que é a minha livre expressão. Bom, então nós vamos nos encontrar na Justiça quando o Ministério Público abrir o processo e o senhor for chamado e nós fomos também chamados como testemunhas. Não quero, se você quer me processar também por essas teses generosas em defesa da saúde das mulheres e uma tese para quebrar o poder do crime e ter um diálogo maduro com os usuários para diminuir os danos das drogas psicoativas ilícitas, faça e vamos ver na Justiça. Quero então aproveitar esse momento para reiterar, o senhor envergonhou o Brasil com a sua atitude segunda-feira à noite. Envergonha você, cara. Você, porque você está praticando apologia a crimes, a jovens que estão indo para clínicas de aborto se matarem. Isso é uma vergonha para um candidato a presidente da República. Envergonhando também porque você faz apologia às drogas, que é entrada para todas as demais drogas. Isso exatamente que o povo não quer, o povo brasileiro quer. A tradição reza e o povo brasileiro quer que o jovem seja sadio. Estão em 1 milhão de drogados, mundo afora, Brasil afora, pedindo, pelo amor de Deus, que os tirem de lá onde estão, que são as clínicas. E as jovens que estão morrendo, você não tem dinheiro para pagar o que os pais gastam para que isso não ocorra. Então, vira sua boca para lá. A Record, a senhora mandou o seu ex-marido, Robaina, me procurar em pleno plenário que eu estava, me pedindo, por favor, que não fizesse a pergunta última, senhora, porque a senhora queria perguntar a Marina. Está aqui uma denúncia, só não tem palavra. A senhora disse, sabe o quê? Eu vou perguntar a ela questões econômicas tão importantes para o Brasil, tanto que você defende. E você veio para algo que não tinha respeito ao que nós tínhamos apalavrado. Me diga se você será presidente sem palavra também. Levi Fidelix, eu nunca rompi nenhuma palavra contigo. Agora, tu apavorou, chocou, ofendeu e humilhou milhares de pessoas com aquele teu discurso homofóbico que incitou o ódio e mais, incitou o direito de uma suposta maioria enfrentar os direitos de uma minoria, Fidelis. Isso já no passado aconteceu. Isso resultou na escravidão, resultou nos mais diversos tipos de genocídio, resultou no Holocausto, Levi. O teu discurso de ódio é o mesmo discurso que os nazistas fizeram contra os judeus. É o mesmo discurso que os racistas fazem contra os negros. Mas o racismo hoje, felizmente, já é crime. Por isso, tu não poderias ter dito o que tu disseste em relação aos negros. Mas tu te encoraja de acusar homossexuais, transexuais, lésbicas, travestis, porque, infelizmente,
infelizmente, a homofobia no Brasil ainda não é crime, mas nós estamos lutando lá na Câmara Federal. Jean Willis, Chico Alencar, Ivan Valente, os nossos deputados, estão batalhando para que a homofobia seja crime, para que pessoas que façam um discurso como o teu saiam algemadas. E era assim que tu deverias ter saído daquele debate, algemado diretamente para a prisão, porque o teu discurso foi ofensivo. E eu reforço aqui, tu devias pedir perdão para os milhões de brasileiros que tu ofendeste e que tu atacaste a dignidade deles. Candidata Luciana Genro, mentira sua, porque em nenhum momento eu fiz apologia ou pedi instalar o meu discurso para todo mundo ver. Em nenhum momento pedi que as pessoas atacassem alguém, muito pelo contrário. É o meu legítimo direito de defender a família, o povo, e apenas isso. As pessoas façam do seu corpo o uso que queiram. As pessoas têm seu livre-arbítrio. Agora, o meu legítimo defeito de expressar, direito de expressar, a minha posição cristã, católica especialmente, cristã, porque também evangélicos acompanham a minha linha de pensamento, exatamente a família. E não estimulei nada. Você que turbinou no Twitter o tempo todo para me incriminar. Mentira sua. Cristãos, evangélicos, espíritas, qualquer pessoa de qualquer religião ou mesmo ateus não compartilham do seu discurso de ódio, Fidelis. E é justamente por isso que foi tão criminosa a suspensão do programa de combate à homofobia nas escolas, que a presidenta Dilma fez. Por pressão da bancada fundamentalista no Congresso Nacional. Ela desistiu de levar para dentro das escolas esse debate sobre homofobia, para que nós não tenhamos mais adultos como o senhor Fidelix, que pensem dessa maneira e que destilem esse ódio, e nós tenhamos crianças que tenham a educação para a tolerância e para a não discriminação. Essa é a luta do PSOL.